Olá, bem-vindos ao canal Miguxos Crochê. Eu sou a Cris e quero mostrar para vocês esta ideia de lacinho pet que criei para minha cachorrinha Manu. Como os lacinhos que eu compro duram muito pouco, resolvi criar lacinhos de crochê e já aproveitei que estamos próximo à Copa do Mundo para fazer este personalizado com as cores da bandeira do Brasil. É claro que você pode utilizar as cores que desejar. Eu vou estar utilizando aqui o fio Anne e eu vou deixar as cores que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. Vou usar também aqui uma agulha tulipe de 2,20 milímetros, mas pode também ser uma agulha de 2 milímetros ou a que você desejar. Vamos iniciar então com a laçada inicial e vamos fazer 12 correntinhas. Eu já conto esse primeiro ponto como sendo uma correntinha, então vamos seguir até completar as 12. Finalizei aqui então as 12 correntinhas e agora nós vamos pular a primeira alça da corrente e a partir da segunda alça nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto corrente. Então é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final aqui desta carreira, totalizando 11 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto. E quando chegar ali mais para o final, nós vamos pegar aqui, ó, o fio que ficou de sobra lá no início e vamos prender eles juntamente aqui com os próximos pontos. Assim a gente já deixa essa parte aqui arrematada. Aqui vou fazer o meu último ponto baixo. Pronto. Ó, ficou arrematado ali atrás dos pontos já o fio, e aí a gente não precisa fazer isso com uma agulha depois. E agora nós vamos seguir para a próxima carreira, que é a de número 2, né? Que também será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto. Então, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 11 pontos também. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Já estou chegando aqui, então, no final da segunda carreira. Aquela primeira carreira que a gente fez, que foi das correntinhas, a gente não conta como sendo uma carreira, né? Então, por isso que agora nós estamos na segunda carreira. E aqui nós vamos fazer a troca de cor. Eu vou estar usando aqui um amarelo, e neste último ponto da carreira, eu vou arrematar já ele, ó, com o fio novo. E aí, eu vou virar a minha peça, e as próximas carreiras serão de ponto sobre ponto com a cor amarela. Nós vamos, nessa primeira carreira, ir conduzindo ali o fio verde junto com os pontos. E também, né, claro, aquela ponta de fio amarelo que ficou ali atrás para deixar arrematado já. Então, a gente já vai conduzindo os fios ali. O fio verde a gente vai conduzir somente aqui nesta carreira, a de número 3, ó. E aí, quando a gente for virar a peça novamente, a gente não vai mais conduzir o fio verde. Aqui também já está acabando o amarelo ali atrás, mas eu poderia ter cortado já ele, né? E assim nós vamos seguir então até o final da carreira, um ponto baixo para cada ponto. Já estou aqui, então, finalizando a carreira de número 3, o fio verde agora eu não preciso mais conduzir, vou só virar a peça e seguir, então, com a carreira de número 4, apenas com a cor amarela. O verde a gente deixa ali soltinho, que depois a gente vai utilizar novamente. Então, aqui eu vou seguir toda a carreira de número 4, novamente de ponto sobre ponto, e depois vou virar e fazer a carreira de número 5 também com a cor amarela. Cheguei aqui no final da carreira de número 5, fiz aqui as 3 carreiras, e aqui no último ponto da carreira de número 5, eu vou já finalizar esse ponto com o verde. Puxo ali o fio verde e arremato o ponto. Pronto, vamos virar novamente aqui a peça. Puxa bem ali o fio verde para prender bem o ponto, e este amarelo a gente já pode cortar para finalizar. Não vamos mais utilizar ele aqui. Pronto. E aqui, esta sobrinha de fio, a gente vai já prender aqui deste lado mesmo da peça, né? Porque este aqui será o meu avesso da peça, o avesso do laço. Então, eu vou prendendo ele aqui nos primeiros pontos, até deixar bem arrematado. E aí, depois eu posso já ou cortar ou segue, né, prendendo ele até o final.
Então, vamos seguir fazendo 2 carreiras aqui, a carreira de número 6 e 7 de ponto sobre ponto com a cor verde. Finalizei a carreira de número 7 e agora se contarmos, ó, nós temos 2 carreiras aqui na cor verde, 3 na cor amarela e 2 aqui na verde. Agora nós vamos contornar toda a peça com pontos baixos. Então, nós vamos seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada carreira aqui, né, na lateral. E depois seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto nas extremidades, né, na parte de baixo e na parte de cima. Mas ali quando chegar no pontinho bem do canto, que nós vamos fazer agora, ó, tô chegando aqui no último ponto da lateral, e vamos pegar ali o primeiro ponto da carreira lá embaixo, e nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto, para poder fazer essa voltinha aqui do canto, e não ficar repuxando a peça. E agora segue aqui onde eram as correntinhas, fazendo um ponto baixo para cada ponto, até lá no final da carreira, e no último ponto, né, nós vamos também fazer 2 pontos baixos juntos, ali no cantinho. Sempre nos cantos a gente faz 2 pontos juntos. Ó, aqui eu tô fazendo os pontos baixos, cheguei ali no último pontinho e vou fazer 2 pontos baixos juntos, ó, aqui na pontinha, e agora é só seguir contornando toda a peça. Já fiz aqui todo o contorno da peça, cheguei lá onde a gente iniciou, com os pontos no cantinho, e aqui nós vamos cortar esse fio e vamos arrematar ele simulando ali um ponto, para que fique bem discreto aqui esse final. Então, nós vamos pular ali o primeiro ponto do lado, e com a agulha, ó, a gente pula esse ponto, pega ali no próximo de trás para frente, insere a agulha, laça o fio aqui e puxa ele lá para trás. Agora passa o fio por cima do ponto e insere a agulha aqui neste ponto onde está saindo ali o fio, ó, o último ponto da carreira. Pega ali o fio laçando ele e puxa lá para trás. Então, a gente vai puxar aqui até formar um pontinho. A gente simulou ali um ponto. Vamos então aqui com a agulha agora dar um nó aqui atrás, para prender bem esse ponto, né, e ele não desmanchar. Então, aqui eu vou inserir na agulha. Já passei o fio por cima da agulha, vou dar um nozinho. Pronto. E agora nós temos que arrematar esse fio, passando ele aqui na parte de trás dos pontos. Vamos pegar por trás dos pontos, inserir a agulha. E aí, a gente vai puxar a agulha para puxar esse fio por trás ali dos pontos, escondendo ele. E assim fica bem arrematado. Puxa, prontinho. Agora podemos cortar essa sobra de fio. Esta e aquela outra lá do início que ficou já arrematada. Podemos cortar esse aqui também. Então, aqui, este lado é o lado avesso da peça. Aqui temos um pedacinho do amarelo que ficou, vou cortar também. Este, então, é o lado avesso da peça, e aqui é o lado direito da peça. E agora nós temos que fazer o lacinho, né? Para fazer o laço, precisamos da parte central dele. Eu vou estar utilizando aqui um tom de azul, para fazer aqui a parte do centro. Vou fazer, então, 9 correntinhas. Fiz ali a laçada inicial e eu já conto ela como sendo um dos pontos. E vou fazer aqui até completar 9 correntes. Talvez você precise de mais ou de menos, aí você vai verificar depois. Nós vamos pular aqui, ó, a primeira alça da corrente e pegar o próximo e seguir com um ponto baixo para cada ponto. Quando chegar ali mais próximo para o final, vamos pegar já o fio, ó, e ir prendendo ele ali atrás para deixar arrematado. E já nos poupa tempo depois de fazer isso com uma agulha, né? É bem mais fácil. Pronto. Puxa aqui o fio.
Se você quiser costurar essa parte aqui no laço, você deixa então um fio de sobra para costura. Aqui nós vamos ter que fazer esse formato aqui de lacinho e prender depois no meio. Eu vou ter que colar porque eu vou fazer de uma forma diferente aqui para mostrar para vocês, certo? Vou cortar aqui o fio, vou passar o fio aqui por dentro desse lacinho para dar um nó e assim fica bem preso. Agora, essa sobra que ficou aqui deste lado, eu vou passar ali por trás dos pontos o fio para deixar arrematado. Escondendo ele ali atrás, né? Pronto. A outra ponta eu já tinha deixado arrematado ali junto com os pontos, então é só cortar aqui os dois. E esta peça menor, então, será o centro do nosso lacinho. Eu poderia ter deixado aqui um fio maior para costurar no nosso laço, ou eu também posso colar. No meu caso, eu vou usar colado. O que que eu vou fazer? Vou fazer o formato dele e colar aqui depois com o elástico. Outro dia eu descobri essa maquininha que as laceiras utilizam para fazer os laços com fita e que deixam eles perfeitinhos e agilizam o processo de trabalho delas. Achei muito legal e, como pretendo fazer mais lacinhos, resolvi comprar e experimentar adaptando para o crochê, é claro. E adorei o resultado. E ela já veio então com essas anilhas para prender o lacinho, que fica bem legal, e também veio o elástico já para colocar atrás dos lacinhos. Então ela já veio bem completinha, só não veio com o fio que eu comprei depois, que também dá para fazer de duas formas, com a anilha ou com o fio, né, para prender com um nozinho ali os laços, tá? Esse fio aqui é um fio de pipa, eu comprei, ele é bem resistente, mas pode ser utilizado qualquer fio. Eu vou estar finalizando então o meu lacinho aqui com essa maquininha, mas você pode finalizar o laço manualmente da forma tradicional, que também dá super certo. O legal é que junto com a máquina vem um QR Code que a gente escaneia e vê todo o tutorial de como funciona essa máquina. Então aqui eu só vou fazer o meu lacinho, mas não é um passo a passo de como utilizar essa máquina, ok? Mas o normal é colocar aqui o fio primeiro, o nosso lacinho já no formato, a gente vai encaixando ele ali no local certinho, e ele pode ser assim com o fio, ou também tem aqui o espaço para colocar a anilha, que a gente coloca já na posição com a abertura para cima, no encaixe que temos aqui na máquina. O que eu percebi é que a gente tem que dar um apertãozinho aqui nessa anilha para deixar ela no tamanho certinho para encaixar, porque ela é um pouquinho mais aberta do que a abertura que tem ali, mas dá super certo. E aí a gente encaixa aqui, e aí podemos então colocar o lacinho aqui dentro, da mesma forma que eu fiz antes, e aí é só puxar ali a alavanca que ela fecha e já prende com a anilha. Mas aqui eu vou estar utilizando o fio mesmo para prender o meu laço. Então eu puxo ali o fio no local certinho, dá mais uma puxadinha e insiro ali naquela abertura que tem. Vou colocar aqui, ó, o elástico. Então, para colocar o elástico, eu vou ter que passar o fio primeiro dentro do elástico. Pronto. Vou prender ali o elástico na parte de cima, puxando ele e o fio colocando ele ali encaixado na posição certinha, bem retinho. E agora temos que colocar o nosso lacinho na posição. A parte que fica do avesso da peça, nós vamos colocar para baixo ali, onde vai ficar o elástico. Aí é só ir ajeitando para dar o formato bem direitinho do lacinho. E então podemos prender com o fio, e para fazer essa parte com o fio, a gente tem que deixar bem centralizado o lacinho e ajeitar bem, para depois a gente prender aqui com o fio e não dar errado. Então aqui eu vou dar um nozinho, ó, com o fio, puxa bem para prender bem o nó, e eu vou dar aqui 3 nozinhos para prender bem. Mais um. Pronto, e agora é só cortar esses fios. E agora é só puxar aqui, tirando o laço com cuidado,
porque temos o elástico que está preso ali também, né, então tem que ir ajeitando, puxando, até que ele saia, e aí puxa aqui o elástico, e ele está na posição certinha, ó, já bem preso ali com o fio. E agora nós temos que colar aquela peça que a gente fez para o centro do nosso laço. Eu vou estar utilizando aqui uma cola de silicone líquida, vou passar aqui no laço, na parte onde eu vou colocar, né, vou passar a cola aqui, nesta parte, e aí eu vou aguardar uns 3 minutinhos para dar uma secadinha nessa cola antes de colocar a peça aqui na posição. Já aguardei ali o tempo certo, e agora já está um pouquinho mais seca, fica mais fácil dela fixar quando eu colocar aqui a peça. Então eu vou posicionar a pecinha aqui que eu fiz na cor azul, e vou pressionar ela aqui ajustando para dar o formato certinho e depois é só aguardar secar. E aqui está o meu lacinho prontinho e ficou perfeitinho, um amor. O que vocês acharam? Claro que daria para fazer manualmente, não tem problema nenhum, vai ficar perfeito também. Mas para quem quer trabalhar com laços em quantidade, é uma ótima opção, pois agiliza o processo. Eu também fiz aqui outros lacinhos, ó. Este aqui eu fiz com anilha e eu achei que ficou uma graça. Eu só coloquei aqui uma florzinha e ficou muito fofinho. Aí, claro, tem que verificar, né? Você pode também trabalhar com lacinhos para bebê. Aí eu já faria com a linha, não com a anilha, né, para não correr o risco de machucar. E aqui eu fiz um outro, ó, para Páscoa. Aqui eu utilizei o próprio fio do crochê para prender o lacinho e o elástico, e ficou muito bom também. Mas agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa ideia de lacinhos em crochê para pets. Eu achei que ficou muito fofo. E o bom é que podemos personalizar nas cores que desejar. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima!